muita gente não acreditava que Ruama saísse, tá? Mas a gente, naquela luta, conseguimos que ela saísse, tá? Mas tive essa oportunidade, uma oportunidade muito grande de crescimento, até como pessoa, como médico, como pediatra, como pai, entendeu? Foi muito gratificante para mim. Eu aprendi demais com ele. Aquele casal. Naquela época a gente tinha dificuldade de dar diagnóstico. Nós não demos nenhum diagnóstico, tá certo? Sabia que era uma criança sindrômica, ou seja, tem diversos, como é que a gente diz, diversos aspectos que não caracterizam uma doença só, é comum a várias outras doenças, e que era muito difícil para a gente trabalhar aquela criança. Como é que a gente ia trabalhar? Então nós internamos no bebê canguru, que ela não era bebê canguru, mas nós fizemos questão de internar no bebê canguru e começamos a trabalhar, a tentar fazer o que a medicina local poderia fazer por um bebê com tanta deficiência, com tanta síndrome, tanto problema que ela tinha. E a gente começou a ver que ela começou a se desenvolver no ritmo dela, mas ela se desenvolvia de malformações cerebrais, ausência de algumas coisas, e isso aí a conexão não fica muito bem feita, tá certo? Então daí essa conexão que deveria existir, ser bem feitinha, bem arrumadinha, não existe. Mas ainda assim ela responde... Responde a alguma coisa, então a gente não sabe até que ponto essa conexão está funcionando. Não existe um diagnóstico, a gente já tentou inclusive fazer o cariótipo dela é feminino, normal, sem problema nenhum, não caracteriza nenhuma síndrome, tá? Como ele falou, o pessoal de São Paulo tentou encaixar em 3 síndromes, mas quando começa tem umas coisas que não batem. Então não existe uma síndrome que fale a favor disso, tá? Se a gente for hoje falar nos dias de hoje, a gente tem aquela questão da microcefalia que está tão batida aí. Verdade. Aí será que a gente não teve, a mãe teve o dengue, o zika vírus durante esse período que está tão falado e tão em moda e afetou um dos bebês que tinha lá? Pode ser que seja. Que a gente não sabe ainda, mas não tem nenhuma síndrome formada para dizer ela tem a síndrome X. É um caso raro, que a gente não sabe a causa por que ocorreu aquilo ali, tá certo? E não podemos caracterizar nenhuma síndrome nela. Sabe-se que ela é uma criança sindrômica, mas não existe assim uma síndrome a nível mundial que caracterize ela. Sim, maravilhoso chegar onde ela chegou, tá certo? Onde nós não acreditávamos que ela chegasse e não saísse da UTI. E o Ruama, assim, o Ruama foi toda a vida uma guerreira, ela toda a vida mostrou que ia adiante, começou alimentando-se por sonda porque ela não tinha sucção, a gente conseguiu ir devagarinho, tirou a sonda, ela foi para casa, se alimentou e está aí, contando a história dela. O que eu admiro muito na mãe, principalmente, é ela ter visto a situação e em nenhum momento da vida dela ela pensou num aborto, nenhum momento. E assim, em nenhum momento ela desejou que a filha morresse. Em nenhum momento. Pelo menos no período que eu trabalho com ela, no período que eu acompanhei, ela em nenhum momento pensou nisso. Tá? Pelo contrário, toda a vida ela ficou do lado da gente e a gente acreditando que a gente teria uma vitória ali e conseguimos ter a vitória. Porque na hora que cada criança daquela que sai da nossa enfermaria e que a gente consegue dar alta, mandar para casa com a família, tá? É mais um, como é que a gente diz? É um sentido para a gente muito forte. A gente trabalha demais ali para ver essas crianças brilhando, tá? E que a gente mesmo com a deficiência, eu sou muito a favor do seguinte, todo mundo tem o direito de ser mãe e Deus não manda para ninguém, tá certo? Algo que você não possa carregar, tá? Só que ele escolhe anjos e esses anjos são esses pais que precisam tanto dessas crianças, muitas vezes para aprender até na vida. E muitas vezes chega a um certo ponto que
parte da minha mão. Eu estou atado, eu não consigo mais fazer nada a partir dali. A partir dali é ele quem age. Tem que ter um ser superior nessa história, porque assim a gente não vai para frente, entendeu? É verdade. E nesse caso, o senhor... Não tem dúvida, não tenho dúvida nenhuma. Parte fez, mas a parte, eu fiz a minha parte humana, tá certo? Mas existe a parte divina que não me compete julgar.